uma pergunta para as duas convidadas. Como vocês veem, a gente está nesse momento, além da crise econômica, política, moral, social do país, a gente tem também um cenário em que o terceiro setor é aquele setor que lida com a diversidade, né? Ele está sempre atendendo a diversidade. E a gente está num momento que a diversidade está sendo cada vez menos bem recebida no Brasil, né? Então, certos grupos não são aceitos, já não eram aceitos, quando começaram a ter uma visibilidade, começam a perder de novo. Então, o retrocesso também, do ponto de vista social, está acontecendo. Como é esse desafio para o terceiro setor e para o 2,5, enfim, para quem lida com as questões sociais? Eu vejo muito que, como a professora Márcia tinha colocado, que tem uma movimentação importante acontecendo no panorama do setor, né? E que eu vejo muito como uma reinvenção. Do setor tá entendendo, conectando também com a questão da profissionalização e tal, tá entendendo que se profissionalizar não significa só copiar e colar ferramentas do setor corporativo para as suas práticas, né? Que se profissionalizar significa fazer essa proteção de direitos, essa inclusão, de uma forma sistematizada, profissional. Não burocratizada, chata, né? Mas de uma forma que a gestão das organizações esteja conectada com o seu propósito. Que ela entenda que gerenciar um projeto, elaborar um projeto, né, como é a pauta do nosso dia, usar ferramentas de gestão para garantir direitos, para fortalecer a diversidade, e não para outras coisas, que acaba acontecendo um pouco essa confusão quando a gente fala de profissionalização. Então, isso que eu vejo, tem essa reinvenção do setor, que está precisando buscar novas formas de fazer isso, porque tem pressões externas que estão realmente desafiando as organizações. Completando a Lisiane, completando a Lisiane, eu acho que o terceiro setor, infelizmente, ainda está olhando muito para o seu umbigo. A gestão é importante, a profissionalização é importante, mas frente a essa diversidade, se vê muito pouco o terceiro setor como um ator político, participando de uma forma que é um ator político, né? A sociedade civil organizada, por meio das organizações ou empresa social, são atores políticos. E se vê muito pouco essa participação frente a essas grandes... Quais são as razões? Exatamente a fragmentação e o paradigma fragmentado norte-americano da profissionalização, olhando só para a burocratização da sua organização, Não é o terceiro setor dentro de um universo, é o terceiro setor dentro da sua casinha, dentro da sua organização, fazendo projetos de forma fragmentada, com seu público e sua missão. Não vê de uma forma totalizante, uma forma total, ou seja, está dentro da sociedade, e a sociedade tem demandas de participação global. Então, o terceiro setor ainda, infelizmente, não assimilou essa bandeira mais da diversidade, da participação e como ator político, que é o papel do terceiro setor. E isso é muito triste, porque senão vira realmente um número gigantesco de organizações fragmentadas que cuidam e se preocupam somente de fazer projetos. Ou seja, a minha gestão, a minha ONG, a minha captação de recursos, como se estivesse numa bolha. E é impossível o terceiro setor estar numa bolha frente a essa conjuntura. Um outro elemento que eu acho que também contribui para isso é uma confusão que eu vejo generalizada, assim, entre qual é o papel do terceiro setor na sociedade, né? Eu acho que isso não é tão claro. A gente fez, por um acaso, do ano passado eu fiz um intercâmbio num programa nos Estados Unidos, e trabalhei lá com o Centro de Excelência das Organizações Sem Fins Lucrativos. E aí uma pessoa desse centro veio para cá, a gente fez uma roda de palestras e conversas em várias cidades, falando sobre o papel do terceiro setor, as semelhanças e diferenças da perspectiva de lá e daqui. E ela sempre perguntava no início, qual que é o papel, isso com pessoas do setor, assim, né? Qual que é o papel do terceiro setor? Como que isso é visto aqui no Brasil? E muita gente respondia, eu diria que a maioria das pessoas respondia que era ocupar um espaço de um Estado ineficiente, né? Fazer um papel que era uma deficiência do Estado. E acho que eu vejo isso como uma confusão, né? Tem muitos outros
motivos de fortalecimento da democracia, de acesso a serviços que não são do papel do Estado, de construção cultural, de construção coletiva, que são esse papel mais profundo, eu vejo, do terceiro setor, e que às vezes é deixado de lado e visto só como um projetinho, uma coisinha, né? Fica aquela coisa dos nós não somos profissionais, nós não somos fortes, nós não somos... Vira até um estigma no próprio setor, assim, né? Na própria... Será que não é uma ausência de um desenvolvimento da sociedade civil que, com a redemocratização do país, ainda não se debruçou para questões importantes? Esse discurso eu acho muito perigoso, de fazer o que o Estado não faz. O terceiro setor, sociedade civil, tem papel, as organizações elas têm papéis específicos. O Estado ele vai trabalhar com a universalidade, o terceiro setor vai trabalhar com missões, com públicos específicos e principalmente deveria trabalhar e pressionar o Estado. Ser um ativista, participar de conselhos, dos fóruns, que é esse que eu acho que é o papel e sempre foi e deveria ser do terceiro setor. A gente vê aí uma distância muito grande também do terceiro setor com os movimentos sociais, como se movimentos sociais não fizessem parte também das demandas que o terceiro setor atende, questão de criança e adolescente, a questão da terra, da moradia, enfim, diversas temáticas e públicos diferenciados, como se isso não fizesse parte. Eu acho isso muito perigoso. E o Estado, ele é super importante, não é para minimizar o Estado, é para cobrar e criar um Estado mais de bem-estar social que nós nunca tivemos no Brasil. É verdade. Elisiane, você falou da sua experiência nos Estados Unidos, talvez, e contando esse exemplo, né, do que aconteceu, da visão que se tem aqui do terceiro setor no Brasil, eu lembro que as organizações internacionais de direitos humanos estão apostando aqui no Brasil no advocacy, que é conscientizar a população a respeito dos seus direitos e que ela seja mais reativa em relação, por exemplo, a essa crise que nós vivemos atualmente.